Vamos ler Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Também, João 16:13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito vai guiar em toda a verdade. O que é a verdade? João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por tua palavra e vivifique em nossos corações nesta manhã. Amém. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Podemos assentar? Vamos falar por alguns momentos sobre como distinguir entre o falso ungido e o verdadeiro ungido. Como distinguir, como saber, porque hoje as pessoas não sabem, né? Como encontrar a verdadeira igreja, né? O verdadeiro pastor, aquele que realmente é um homem chamado por Deus. E isso falando, né, em geral, nas denominações, no grupo da mensagem, as pessoas não sabem, estão perdidas, né? Sendo que isso foi uma das maiores revelações que o Mombrana veio nos trazer nessa última era. Amém. Deus nos deu essa grande revelação. Só que o diabo, ele quer, né, impedir que as pessoas usem esta arma. Porque quando a pessoa souber como detectar, né, como distinguir, saber quando é o diabo e quando não é, o diabo perderá toda a força. Então o diabo tenta ali, todas as maneiras, né, impedir que as pessoas cheguem a usar isso que o Mombrana nos trouxe, essa grande revelação de mostrar qual que é a evidência do Espírito Santo. Saber quem é que tem o Espírito Santo e quem é que não tem o Espírito Santo. Muitos pensam por causa dos dom de língua, dom de profecia, mas Mateus 24 fala que surgirão falsos cristos, né, quer dizer ungidos. A palavra Cristo quer dizer ungidos. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Então não é sinais, porque o diabo pode imitar tudo. Ele só não pode imitar a fé na palavra. Amém. A palavra, isso ele não consegue imitar. E as pessoas hoje, quando começam a buscar verdade, em vez de buscar saber, não, eles buscam amor. Tem amor, tem o Espírito Santo. Né? Tem dons, tem cura. As pessoas querem cura, né? A coisa deles é cura, essas coisas. Né? Mas vamos ver agora na mensagem, então, qual que é a maneira realmente, qual que é a evidência do Espírito Santo, como distinguir entre um e outro. Amém. Vamos pensar aqui nas cisternas rotas. Né? Cisternas rotas, para parágrafo 67, o Mombrana nos fala. Eu disse, a mais perfeita evidência que consigo pensar é o amor. E assim fomos falando sobre isso. Então o Mombrana pensava que era o amor. Isso não é em várias mensagens, que a evidência, por exemplo, era o amor. Né? E então eu pensei que isso soou muito bem, de modo que simplesmente mantive isto. Se um homem tem amor, porém certo dia o Senhor, numa visão, me corrigiu. Então tem coisa na mensagem que Deus corrigiu o seu profeta, as pessoas não querem ver isso. Amém. As pessoas não querem aceitar essa coisa que está patente aqui, né? Que tem coisa na mensagem que Deus corrigiu o Mombrana, né? Como nós falamos ontem, outro dia aí, né? Avivamento na igreja, o Mombrana cria que havia um avivamento na igreja. Depois Deus revelou para ele, não, isso aqui é o último avivamento. Não vai ter mais avivamento mais para os gentios. Este é o último sinal, não é o penúltimo, não é o antepenúltimo sinal, é o último sinal. Deus encarna humano através desse ministério do Alarido, né, através do William Branham, no último avivamento para o povo gentio. Agora o próximo avivamento vai vir só depois para os judeus, 144 mil judeus,
né, através de Elias e Moisés para os judeus, depois que a igreja foi arrebatada. Né? Mas o povo não quer saber disso, o povo quer avivamento, eles querem sensação. O ser humano é assim, né? Ele quer sinais, ele quer emoções, mas acabou. O mamão fala, o avivamento acabou, não vai ter mais avivamento para os gentios. Assim diz o Senhor, usou assim diz o Senhor, mostrando o quê? Mostrando aqui, olha só. Por isso, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu. Então, Deus corrigiu todos os erros, todos os pensamentos que o Branham tinha que não era correto. Deus corrigiu tudo. Hoje a mensagem é perfeita, a perfeita palavra de Deus para nós. Porque Deus corrigiu todos os errinhos que Mombrana tinha em suas doutrinas, corrigiu tudo. Amém. Porque Deus é responsável. Quando Deus vindica um profeta, vindica um homem, ele é obrigado a corrigir todos os erros daquele homem, porque ele é responsável por aquele ensinamento. Porém, certo dia, o Senhor, numa visão, me corrigiu e ele disse que a evidência do Espírito Santo eram aqueles que podiam receber a palavra. Nem amor, nem falar em línguas, mas é receber a palavra. Receber a palavra. É o que nós vimos ali, o Senhor, quando viemos, guiará em toda a verdade. Toda a verdade. Também a festa das trombetas. Festa das trombetas, no parágrafo. Festa das trombetas, no parágrafo. Deixa eu achar aqui. 101. Jesus, o Filho de Deus, revelando-se por meio das Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias, viver. E crer nisso é a evidência do Espírito Santo. Amém. Crer na Escritura viva de cada dia. Qual palavra se cumpriu hoje? São Lucas 17:30. Como foi em Sodoma, será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Essa palavra se cumpriu. E crer nisso é a evidência do Espírito Santo. Crer na palavra manifestada do dia. Qual palavra se cumpriu nesta era? Veio apenas um profeta? Uma fala da mensagem... Terceiro Êxodo, 300 e pouco, ele fala que Elias fez 4 sinais, Eliseu fez 8 sinais. Nesta era é muito mais, podia ter feito mais sinais. Só na África, um culto, Deus fez atrás de Mombrana 1.500 sinais. Na Índia também foi mais de 1.000 curas, é apenas um culto. Muito mais do que um profeta. Então, nessa era veio o próprio Deus profeta. Amém. Mas usando um profeta. Então o Filho do Homem nessa era, cumprindo São Luís 30, usou um Filho do Homem. A pessoa não consegue separar isso, não consegue. Mombrana não era o Filho do Homem, era um Filho do Homem, no qual manifestou o Filho do Homem, coisas que os profetas do Velho Testamento não manifestaram. Sim. Neles foi apenas o ministério de um profeta, de um Filho do Homem. Mas nesta era não foi o ministério do Filho do Homem, era a terceira vez. A primeira lá para Abraão, quando Deus usou um corpo teofânico, a segunda vez através do próprio Jesus Cristo, que foi o próprio Deus encarnado. Amém. Né? E nessa última era, Deus mudou. Deus pegou e usou um homem nascido através da via sexual, diferente de todas as vezes. Isso aí confunde a todos, desequilibra. Mas os eleitos não, né? Os eleitos não serão confundidos. Né? Eles vão ver a verdade. Também aqui na mensagem, a obra-prima de Deus identificada. No parágrafo 135, uma nos fala: como pode um homem ler, ter o batismo do Espírito Santo, e o Espírito Santo escrever a palavra, e um homem ter o batismo do Espírito Santo e negar a palavra? Como pode o Espírito Santo em você negar sua própria palavra, que foi apresentada a você? Eu não consigo entender isso. Tem de concordar com a palavra, e se seu Espírito em você não pontua cada uma das promessas de Deus com amém, há algo errado, Então essa é a forma de você saber quem tem o Espírito Santo, quem é o verdadeiro pregador e quem é o falso. Amém. Mas como as pessoas hoje estão completamente perdidas, gente. Elas não sabem o que é os trovões, elas não sabem o que foi que o Mombrana ensinou sobre os trovões, elas não sabem o que o Mombrana ensinou sobre os selos. Ah não, mano, não conheço essas coisas. Todos falam, não conheço essas coisas, não conheço isso, não conheço... Como que eles vão saber o que é certo e o que é errado se eles não conhecem isso? Eu não conheço. Gente, para você saber sobre os trovões, basta um dia de estudo. Hoje está tudo na internet. Você clica ali, trovões na mensagem ali. Puxa, aparece tudo para você. Como que ele vai falar? Eu não sei sobre os trovões. Não tem tempo.
coisa mais importante, a vida eterna, a pessoa, eu não conheço. Como você vai pôr alguém no teste, como ela fala? Como eu vou saber quem é verdadeiro e quem é falso? O Bana fala aqui na mensagem, as eras da igreja, a era de Pérgamo, 151, na parte 151, o Bana fala, como se pode distinguir os espíritos? Como você vai saber quem é o verdadeiro pregador e quem é o falso pregador? Verdadeiro grupo, falso grupo. Como você vai saber disto? Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deles o teste da palavra. Outro dia o irmão está falando para mim, irmão, ouvi o pastor lá e o pastor é americano e prega muito bem. Eu nunca vi um pastor pregar igual a ele. Eu falei, e ele é verdadeiro ungido ou falso ungido, irmão? Ele, não sei, irmão, como é que vai saber disso? Irmão, dá o teste da palavra, escuta o que ele ensina. Mas não sei, como é que eu faço isso? Está aqui. Como se pode distinguir os espíritos? Simplesmente deles o teste da palavra. Amém. Se eles não falarem essa palavra, eles são do maligno. Simples mesmo. Se eles não falar a palavra, fala para eles. O sétimo selo foi revelado? Não foi. Já cai 99% das pessoas caem no sétimo selo. Eles não sabem nada sobre o sétimo selo. Se foi aberto, se não foi, né? Amém. O Bana fala, o sétimo selo não foi aberto. A mensagem toda, não tem como a pessoa achar que fala que o sétimo selo foi aberto, não tem base na mensagem. E outro grupo vem e fala que o Bana tem que ressuscitar para revelar o sétimo selo. Que heresia! O Bana fala, isso não será revelado. Para que o diabo não possa fazer um grande estrago com isso. Nós vamos ver isso naquele dia lá, dia e hora. Amém. Na primeira vinda de Cristo, nós vamos ver os trovões ali. Os trovões vai soar no selo, não é antes do selo. Mas o irmão falou, o fulano falou que os trovões vai trazer um ministério na igreja, um avamento da igreja. Mentira, irmão. O irmão falou isso até 64, até 63. Depois Deus trouxe para ele a revelação daquilo. E o irmão Branco falou, quando vem para mim a revelação, eu deixo tudo que eu falei antes. O irmão Brana, que é o profeta da era, quando vem para ele assim do Senhor, a revelação, ele deixa tudo aquilo que ele ensinou antes, mas as pessoas não querem. Não, quer ficar com aquilo lá. Por quê? Porque as pessoas querem emoção, querem... Mas o fulano ensinou. Gente, o absoluto da igreja é o profeta da era, o sétimo anjo, o que ele ensinou, é a mensagem dele. O irmão me disse essa semana mesmo, né? Irmão, você está olhando para trás, irmão. Você está olhando para trás, você está olhando na história, você sabe o que Deus fez no passado e sabe o que fez no futuro, mas não está vendo o que Deus está fazendo no presente, falou para mim. Quer dizer que o William Branham é passado. O que Deus fez na vida de William Branham é passado já. É brincadeira isso mesmo? Falou para mim. Irmão, parte de olhar o que o Branham fez, isso é passado, irmão. Isso aí aconteceu, olha para o que está fazendo hoje. Mas hoje, o que está fazendo hoje, gente? Irmão, você está dentro da caverna, irmão. A luz está aqui, o maior avamento na noite está acontecendo, e você está dentro da caverna e não quer ver o sol brilhar. Irmão, o maior avamento está acontecendo, isso é Satanás, é o diabo, porque não vai ter avivamento do último sinal até a vida de Cristo não tem avivamento, não pode querer colocar trovões na voz de arcanjo. Os trovões é na vinda, não é antes da vinda. Amém. E a voz de arcanjo é antes da vinda. O alarido, antes da vinda. O alarido sim foi um avivamento, mas agora acabou o avivamento, nós estamos naquele tempo de espera, apenas a presença do sol para amadurecer a semente. Nesse sol, nessa mensagem, é isso que vai amadurecer, nos dar fé de rápido. Amém. Estar nessa luz do sol, nessa era. Né? Estamos vivendo disso, dessa mensagem, desse alarido. E é isso que vamos viver até ela acabar. A era não acabou, a era do céu não acabou, o pouco da irmã branca acabou a era do céu. Ele falou, não, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a era do céu não terminou. Então deu para o sinal, enquanto a igreja estiver aqui, a era do céu ainda não acabou. Então, gente, pare de dar ouvido para esses Josué. Um dia eu quero pregar sobre isso, né? Deus iria colocar um Josué depois de William Branham? Haveria um Josué? Tem que crer no Josué, irmão. O Branham foi, mas deixou o Josué para terminar a obra dele. Todo mundo hoje é Josué. Você vai na África, tem o Josué lá. Você vai aqui na cidade de São Paulo, aqui tem o Josué ali. Todo lugar do William Branham. Mas, gente,
O Morona fala que Josué é o Espírito Santo, ficou no lugar de Jesus. Jesus foi e deixou o Espírito Santo para terminar a obra, colocar cada um na sua terra. Amém. Irmão, você não sabe nem o seu lugar no corpo de Cristo. O irmão falou isso para mim, não sabe nem o seu lugar no corpo de Cristo, irmão. Josué que vai fazer isso, vai colocar cada um no lugar da terra. E você, irmão, não sabe nem conhece o seu lugar no corpo de Cristo. Que absurdo, né? Achando que vai vir um Josué para colocar nós na terra, no lugar, no corpo de Cristo. Que faz isso é o Espírito Santo, que põe você no corpo, que põe você, que sela você no corpo e mostra o seu lugar no corpo de Cristo. Amém. Né? O próprio irmão Branham sempre falava, né, irmão, não sei se eu sou profeta ou não, o que eu sou, o que eu não sou. Mas por quê? Por causa da humildade das pessoas. Ninguém vai sair falando, eu sou um pregador, eu sou um profeta. Nem irmão Branham falando, eu não sou pregador, não tenho condição de ser pregador. Mas as pessoas ficam querendo falar coisas que não existem, né? Coisas que está fora. Ah, essa é verdade. Os ungidos dos últimos dias. Os ungidos dos últimos dias. 137. Lembre-se, mantenham isso em mente. Nós chegaremos a isso daqui a pouco. Eles podem fazer qualquer coisa que o resto deles fazem. Pode fazer. Mas eles não podem ficar com a palavra. Não podem ficar com a palavra. Eles podem imitar qualquer dono, fazer qualquer coisa. Né? Amor e tudo mais, fazer qualquer coisa. Mas ele não pode ficar com a palavra. Isso o diabo não pode. É por causa disso que tem que ficar com isso. É colocar eles no teste da palavra. Porque eles não podem dar amém para toda a palavra. Amém. Eles não conseguem. Aí você vai ver, né, falso ungido, que não consegue dar amém para os trovões. De uma maneira que o Brando revelou, que vai ser na vida. Eles não podem dar amém para isso. Eles não podem dar amém para o sétimo selo. Para o dízimo, né? O dízimo não vai para o pastor, mas não é dele. É para ele administrar para o reino de Deus. Eles caem nessas coisinhas simples. É, Senhor. Então é assim que você vai saber a igreja verdadeira, quem é chamado para pregar e quem não é. Irmãos, 99% desse pregador de hoje da mensagem não tem nada que fazer no púlpito, porque não tem chamado para o púlpito. Não tem chamado para estar ali. Eles não têm, porque a palavra não está em seus ombros, em seus corações. A palavra não está ali. Você vê eles negando, aumentando, diminuindo a palavra o tempo todo. Então eles não têm chamado nenhum para o púlpito. Não tem chamado nenhum. Por causa do quê? Porque não dão amém para a palavra. Não consegue dar amém para a palavra. 160 também. Aqui uma vamos falar alguma coisa sobre isso. 160. Está escrito. Somente os eleitos ou predestinados serão capazes de detectar a diferença entre eles. Somente os eleitos serão capazes de identificar, de detectar a diferença. Os outros não vão saber a diferença. Para eles é a mesma coisa. Eles não vão ver diferença nenhuma entre o falso ungido e o verdadeiro ungido, porque ambos têm amor. Ambos têm sinais. Ambos têm amor pelas almas. Né? Então eles não vão ver diferença. Então ninguém vai ver diferença. Serão todos enganados, a não ser os eleitos. Só os eleitos vão conseguir ver a diferença. Como também está aqui os ungidos. 166, 166. Amém, Senhor. 160. Somente os eleitos predestinados serão capazes de ver a diferença. 166. Como você vai diferenciá-los, o falso ungido e o verdadeiro ungidos? Pela palavra. Como nós temos em sombra. Pela palavra. Pela palavra. A palavra é a semente original. É, Senhor. A palavra é a semente original. 246, o Rambam fala. Como você saberá o que é certo e o que é errado? Como você vai saber o que é certo e o que é errado? Agora o diabo, gente, ele é astuto, entendeu? Ele vai usar a escritura contra você.
para impedir você pôr ele no teste, ele vai falar, não julgueis para não serem julgados. É isso que o diabo fala. Quando você mais fala para a pessoa, eles falam para você, não julgueis para não ser julgados, irmão. Mas eles não vão no contexto. Jesus fala ali mesmo. Tira primeiro a trave que está no seu olho, depois você vai tirar do irmão. Ou seja, ele está falando o que ali? Você não pode julgar com a hipocrisia as pessoas. Porque quando você chega um pouquinho para frente ali, no mesmo capítulo 7, você vai ver ali falando, cuidado com os falsos profetas. Ele vem a vós com vestido de lobos. Mas pelos seus frutos conhecereis. Como vai saber qual fruto que é? É pondo no julgamento da palavra. Amém. Pondo no julgamento da palavra. Né? E o próprio Jesus falou raça de víboras. Como que ele fez isso, chamar de raça de víboras? Porque ele teve que pôr no julgamento da palavra. Para saber que é víboras. Então julgar. E Paulo falou ali em 1 Coríntios, capítulo 6, ele fala... Você não tem um para julgar no vosso meio, as coisinhas simples aí. Vocês vão julgar o mundo um dia e não tem ninguém para fazer o julgamento aí no meio de vocês, ficar levando para o tribunal mundano. Vocês vão julgar os anjos um dia, né? Vão julgar os anjos. Quando você chega lá no Apocalipse 2, está falando da igreja de Éfeso, né? Éfeso, fala que eles puseram, aqueles que diziam ser apóstolos, puseram na prova, no teste. E Deus o achou, e eles acharam essas pessoas mentirosas, porque eles não falaram o que Paulo falou. Amém. Puseram a prova que aquelas pessoas que diziam ser apóstolos acharam mentirosos. E Paulo falou, ainda que o anjo trouxer um outro evangelho, além desse que eu vou ter ensinado, seja anátema. Seja anátema. Nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Que sai da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, como é que é mesmo? Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não pode ser pouco, 99%, mas toda palavra. Quando chega Apocalipse 19, Apocalipse 20, 22 também, versículo 19, 18, 19, aquele que aumentar uma coisa, as pragas virão sobre ele. Aquele que tirar uma coisa, será tirado da sua parte do livro da vida e da cidade santa. Amém. Então o diabo quer se livrar desse julgamento. Falso, não pode falar mal dos ungidos do Senhor. E quer toda coisa que o diabo faz para evitar que você ponha esses pastores na prova da palavra. Mas os eleitos conhecem, Deus deu para eles asas para voar, deu olho para ver. Amém. Para ver. Né? Mas o diabo quer cortar, cegar as pessoas, né? Cegar as pessoas, fazendo com que elas não usem esse dom, esse discernimento que Deus nos deu para saber o que é falso, o que é errado. Naquele dia não tem desculpa para ninguém, porque a revelação veio mostrando como vai saber o que é certo e o que é errado. A palavra falada é a semente original, 246. Como você saberá o que é certo e errado? Dê a isso o teste da palavra. Esta é a maneira para dizer se é certo ou errado, colocar no julgamento. Como você saberá o que é certo e o que é errado? Dê a isso o julgamento da palavra, o teste da palavra. Esta é a maneira para dizer se é certo ou errado. É isso, apenas dê o teste da palavra. Veja o que isso diz sobre a palavra. Qualquer espírito, veja o que isso diz sobre a palavra. Se isso negar a palavra, não é de Deus. É simples. Se negar a palavra, não é de Deus. Vem? Não importa o que seja. Se isso negar a palavra, não é de Deus. Veja, faça o teste da palavra e veja o que acontece. Jesus nos advertiu dessas coisas. Mateus capítulo 24, versículo 35. Eu apenas quero me referir a isso, porque por causa das fitas. Né? Falar os parágrafos por causa das fitas. Porque, gente, se nós ler a mensagem, nós vamos ver que essa revelação que veio para o Umbanda, ela veio alternadamente. Como está aqui na mensagem, o arrebatamento, 144. 144. Porque nós criamos antigamente que bastava ter o batismo do Espírito Santo e que estávamos selados para o reino de Deus. Né? Bastava isso, ter o batismo do Espírito Santo. Mas aí uma Umbanda veio depois e foi revelando as coisas devagarzinho e
E na mensagem, os ungidos dos últimos dias, o irmão Branham ainda não fala isso aqui, dessa forma aqui, que ele falou aqui, 144. Ele fala o seguinte: você diz, eu tenho batismo no Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo nem de longe, olha só. Mas como? Nós pensávamos que o batismo do Espírito Santo era o sinal de Deus, né? Mas a revelação foi vindo a ele, que a pessoa podia ser batizada com o Espírito Santo, e mesmo assim, a pessoa não era salva. Como está aqui também na mensagem, tentando fazer o serviço para Deus. Amém. 213. Agora, note, nisso agora, Davi pensou que tinha tudo em ordem, e ele estava inspirado. Está vendo como o Espírito Santo pode ungir um homem, mas tem de estar na ordem da unção. O espírito exterior pode estar ungido com o Espírito Santo, e a alma tão escura quanto o piche, está vendo? Então, o batismo do Espírito Santo pode estar só no espírito, não na alma. Olha que isso foi interessante, como a nos trouxe depois de julho de 65, que revelação tremenda. Só pode ter o batismo do Espírito Santo e ir para o inferno, porque a alma tão escura quanto o piche, porque foi batizado só no espírito e não na alma. Amém. O joio cresce por meio da mesma água que edifica, leva a vida para dentro do trigo, leva a vida para dentro do joio, né? Então, tentar fazer uma obra para Deus, 213. Você pode ler com mais tempo o versículo, o parágrafo todo da sua casa. Também eventos modernos são esclarecidos por profecia. No parágrafo 100, o irmão Branham nos fala: lembre-se, nesse Espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda assim estar perdido. É a alma que vive, foi ordenado, é a alma. Então, 2%, está vendo? 2 batismos, um no Espírito e outro na alma. Amém, Senhor. Se você for batizado só no Espírito Santo, só no Espírito, sendo o seu Espírito, batizado no seu Espírito, você vai para o inferno. Coisas que hão de ser também, agora estamos no final, aqui temos que correr um pouquinho. Coisas que hão de ser, 112, está escrito o seguinte: você diz, bem, eu profetizo. O mesmo fez Caifás, o 12, né? Eu tenho batido no Espírito Santo. Isso continua a não ter nada a ver com aquilo. Isso é simplesmente um temporário para você. O dom verdadeiro é a sua alma lá embaixo. É a alma. Olha só como o homem é corpo, alma e espírito. Ele pode ter o batismo só no espírito e se perder. Olha como essa coisa é tremenda, irmãos. Não perca isso, não. E não sabeis, 112, o irmão fala o seguinte: agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora, não esqueçam isso agora, e verá que o Espírito, qual é a evidência do Espírito inicial, do Espírito Santo? Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito e dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus ungido sobre seu Espírito, e ainda estar perdido e tão possuído pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Está vendo? Tem que ser na alma. E para terminar, o filtro do homem que pensa, o filtro do homem que pensa, 74. O filtro do homem que pensa, 74. Amém. Se passar pelo filtro de Deus, ela sairá diferente daquilo. Ela não pode passar pelo filtro. Tem que haver algum lugar, um verdadeiro filtro. Quanto que é? 74. Observe agora, a mulher, elas querem os cabelos cortados, elas querem usar shorts, pintura, aquilo, esses pequenos biquíni, coisas que elas usam nesses dias, elas desejam fazer isso, ainda elas querem ir à igreja. Você vê aquela unção sobre o Espírito, não sobre a alma, O fio do homem que pensa, 74. Você viu aqui, então, a coisa é tremenda. A pessoa pode ter o Espírito Santo e vai para o inferno. Por causa do quê? Porque não tem na alma. Quem tem na alma dá amém a toda a palavra de Deus. Não nega nada e não aumenta nada. Vamos orar? Amém.
Senhor Deus, dá-nos graça por sua palavra. Vivifica em cada coração, Senhor, a sua palavra. Nós oramos, agradecendo por tudo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.